Altíssimo Deus, Senhor dos exércitos celestiais, Deus que habita no alto e sublime trono, mas que também desce ao esconderijo secreto para ouvir o clamor dos teus filhos, hoje eu ergo minha voz como intercessor da minha casa, como atalaia da minha família, como sentinela espiritual que não se cala diante do avanço das trevas. Eu me coloco agora na brecha, invocando o poder do teu nome, declarando que nenhum mal prevalecerá contra o lar que está edificado sobre a tua rocha. Senhor, ouve minha súplica e inclina teus ouvidos para este clamor de guerra e proteção, pois eu não me calarei até que veja a tua glória repousar sobre o teto da minha casa. Eu declaro com autoridade espiritual que minha família está escondida no esconderijo do Altíssimo. Não estamos à mercê das ameaças do inimigo, não estamos vulneráveis ao espírito devorador, não estamos desprotegidos diante das obras das trevas. Estamos guardados por ti, selados com o sangue do Cordeiro, protegidos pela tua fidelidade. Nenhuma seta voadora nos atingirá. Nenhuma peste que anda na escuridão encontrará brecha em nosso lar. Nenhum espírito de enfermidade, acidente, divisão ou morte terá autorização para entrar. Este lar é território sagrado. Esta casa pertence ao Deus Altíssimo. Espírito Santo, levanta muralhas invisíveis ao redor das portas e janelas da minha casa. Estabelece teus anjos como sentinelas noturnos e guardiões do amanhecer. Envia guerreiros celestiais para patrulhar cada cômodo, cada corredor, cada canto onde possa haver alguma influência maligna escondida. Que todo objeto contaminado, todo presente envenenado, toda fotografia consagrada, todo artefato usado como ponto de contato com bruxaria seja agora revelado e removido pelo fogo do Espírito. Eu declaro: tudo o que for ilegal neste território será desmascarado. Toda aliança oculta será quebrada. Todo portal aberto pelas trevas será selado com a autoridade do sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu neutralizo agora toda palavra maldita lançada contra minha casa. Palavras de inveja, de maldição familiar, de praga hereditária, de feitiçaria camuflada em conselhos, de ódio disfarçado em elogio. Palavras liberadas por parentes, por vizinhos, por conhecidos, por pessoas que comeram à mesa e depois amaldiçoaram em segredo. Eu declaro: nenhuma dessas palavras terá poder, nenhuma dessas maldições frutificará. Eu cancelo, anulo, desfaço, em nome de Jesus. E em lugar dessas palavras eu declaro bênção. Eu profetizo paz. Eu libero vida. E a voz que prevalece sobre este lar é a voz do Senhor que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Espírito do Deus vivo, entra aí agora nos cômodos da casa e limpa o ar espiritual. Sopra teus ventos e remove toda a atmosfera de confusão, de brigas, de tensões sem motivo, de angústia inexplicável. Se há opressão invisível nos quartos, seja dissipada. Se há sombra espiritual sobre os filhos, que ela seja quebrada. Se há cansaço constante nos pais, seja revogado. Se há portas abertas por pecado escondido, que haja confissão, libertação e restauração. Não quero viver em aparência de paz. Quero ter a verdadeira paz que só tua presença pode estabelecer. Que esta casa seja cheia da tua glória, da tua alegria e da tua presença manifesta. Pai Celestial, eu clamo pelo sangue do Cordeiro sobre os batentes da porta. Que cada entrada desta casa seja selada. Que nenhum espírito da morte tenha autorização para entrar. Que nenhum acidente, doença repentina ou destruição súbita toque qualquer membro da família. Eu clamo contra o espírito de morte prematura, contra diagnósticos médicos sem cura, contra acidentes domésticos e tragédias noturnas. Nenhum pesadelo, paralisia do sono, presença sombria ou visitação maligna se manifestará nesta casa. Eu levanto a bandeira da santidade e da presença do Altíssimo sobre este lar, e onde a luz reina, as trevas não resistem. Deus de justiça, entra com juízo contra toda boca profana que se levantou contra minha casa, contra toda língua que proferiu mentiras, fofocas, calúnias e difamações. Eu não vou revidar na carne, eu entrego ao Senhor. Mas clamo, age em meu favor. Coloca vergonha nos que desejam meu mal. Dá confusão aos que tramaram contra nós. Desmascara os que fingem amizade, mas são laços disfarçados. Que tua mão prevaleça.
Que tua justiça se manifeste, que a verdade venha à tona e que toda falsidade caia por terra. Esta casa pertence ao Senhor. Este ambiente é consagrado ao teu nome. E não haverá espaço para o oculto, o sujo ou o fingido permanecer. Espírito de Deus, entra agora nos corações da minha família. Quebra os muros que nos separam. Restaura os vínculos que o inimigo tentou destruir. Sara os traumas, cura as feridas, remove os ressentimentos. Eu declaro reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e esposa. Todo espírito de divisão familiar, de afastamento, sem explicação, de frieza emocional e de silêncio destrutivo, seja agora expulso. Eu ordeno, cai por terra o espírito de separação, caia por terra o espírito de adultério, caia por terra o espírito de traição, caia por terra o espírito de manipulação, caia por terra todo o plano do inferno para desestabilizar o lar. Eu declaro aliança restaurada, vínculos fortalecidos e amor resgatado. Pai, ensina-nos a orar juntos. Levanta um altar de oração dentro da minha casa. Desperta a sede pela tua palavra entre os meus. Que cada quarto se torne um quarto de guerra. Que os filhos conheçam teu nome e te invoquem com liberdade. Que os cônjuges busquem ao Senhor em concordância. Que haja culto no lar, louvor nos corredores, intercessão nas madrugadas. E que toda semente plantada em oração frutifique em salvação, transformação e testemunhos sobrenaturais. Que meus filhos te conheçam, que meus netos te sirvam, que minha geração seja marcada pela tua presença. Senhor, não permitas que a minha família seja vítima do sistema mundano. Guarda-nos das distrações digitais, do esfriamento espiritual, da inversão de valores. Livra-nos da pornografia, da idolatria, da vaidade, da incredulidade. Guarda os nossos olhos, guarda nossos ouvidos, guarda nossas emoções. Que sejamos uma casa de pureza, uma casa de temor, uma casa de honra, uma casa onde tua palavra é respeitada e tua voz é obedecida. Não queremos ser conhecidos por bens ou aparência. Queremos ser reconhecidos no céu como um lar que ama e serve ao Senhor. Pai, assim como diz o Salmo 91, eu declaro com fé e autoridade: este lar habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu declaro que a minha família confia no Senhor, que Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza. Nenhuma praga tocará a nossa tenda. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. O Senhor nos livra e nos guarda. Com longura de dias Ele nos sacia e nos mostra a sua salvação. E por isso eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. E profetizo, este lar será um sinal do céu na terra. Este lar será farol no meio das trevas. Este lar será resposta para esta geração. E tudo será para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Senhor Deus, Deus eterno, poderoso em majestade, digno de ser temido e amado, hoje eu levanto um clamor profético sobre minha casa e minha família, invocando o poder do teu nome sobre tudo o que somos e temos. Tua palavra declara que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por isso eu declaro com autoridade: nesta casa há temor ao Senhor. Nesta casa teus caminhos são honrados. Nesta casa tua vontade é buscada com reverência. E porque andamos no temor do Senhor, eu clamo que todas as bênçãos espirituais prometidas no Salmo 128 se manifestem sobre nós. Pai, eu declaro que comemos do fruto do nosso trabalho com alegria. Declaro que o suor da nossa testa não é em vão, que não trabalhamos para o devorador, nem para pagar consequências de alianças malditas. Toda maldição financeira herdada ou ativada seja agora quebrada, em nome de Jesus. Toda escassez crônica, toda dívida sem fim, toda porta que se fecha sem motivo, todo bloqueio profissional, todo atraso sistemático de salário ou contratos, seja agora desfeito pelo poder do sangue de Cristo. Eu declaro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesta casa não faltará o pão, nem a água, nem a graça, nem a honra. Nós prosperaremos no que formos chamados a fazer e tudo será consagrado a Ti. Espírito Santo, eu oro agora pela união conjugal dentro deste lar. Se há marido e esposa sob este teto, eu declaro que serão um só corpo
e um só espírito diante do Senhor. Que toda discórdia seja agora desfeita. Que todo espírito de divisão, de adultério, de confusão e de acusação caia por terra. Eu repreendo agora o espírito de Jezabel, que manipula, domina e semeia rebeldia. Repreendo o espírito de Acabe, que se omite, que foge de sua autoridade espiritual. Eu declaro equilíbrio. Eu profetizo respeito mútuo. Eu libero reconciliação, perdão, restauração. E se houver traição, que venha confissão, arrependimento, cura e libertação completa. Pai, tua palavra diz que a mulher será como videira frutífera no interior da casa. Eu oro por todas as mulheres desta casa, sejam esposas, mães, filhas, irmãs, avós. Eu declaro, elas florescerão em meio ao ambiente que o Senhor estabelecer. Declaro que nenhuma mulher desta casa será estéril espiritualmente. Nenhuma será oprimida emocionalmente. Nenhuma será silenciada por opressões demoníacas. Nenhuma será anulada por palavras destrutivas. Toda maldição liberada sobre o ventre emocional ou ministerial das mulheres desta casa seja quebrada agora. E eu profetizo, vocês florescerão, vocês frutificarão, vocês serão colunas honradas do lar. Espírito do Deus vivo, tua palavra diz que os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Por isso eu oro pelos filhos desta casa. Oro pelos filhos que nasceram e pelos que ainda nascerão. Oro pelos que estão na fé e pelos que estão afastados. Oro pelos pequenos, pelos adolescentes, pelos jovens e pelos adultos. Eu profetizo sobre cada um deles. Serão justos, serão cheios do Espírito Santo, serão apaixonados por Jesus, serão flechas afiadas na aljava do Senhor. Toda a influência do mundo sobre suas mentes seja agora repreendida. Toda conexão espiritual maligna seja cortada. Toda aliança com o oculto, seja por meio de música, séries, jogos ou amizades, seja agora anulada pelo fogo de Deus. Eu levanto agora uma cobertura espiritual sobre a juventude da minha casa. Eu oro contra o espírito do engano, contra filosofias diabólicas, contra doutrinas de demônios travestidas de cultura. Eu declaro que nenhum espírito de confusão de identidade, nenhum espírito de rebeldia, nenhum espírito de orgulho intelectual, nenhum espírito de incredulidade dominará os filhos da promessa. Eu oro contra toda tentativa do inferno de sequestrar o destino espiritual dos meus filhos. Eu declaro que eles ouvirão a voz do Senhor desde cedo. Eu declaro que terão discernimento sobre o bem e o mal, e que serão luz onde o mundo deseja trevas. Senhor, que o altar da tua presença seja constante neste lar. Que a oração seja hábito e não só socorro em emergência. Que a palavra de Deus seja lida e ensinada e não apenas decorada. Que haja tempo em família diante do Senhor. Que os pais ensinem os filhos e os filhos respeitem os pais. Que haja honra entre gerações. Que não haja gritos desnecessários, mas correção com amor e firmeza. Que haja diálogo e não manipulação. Que haja escuta mútua. Que haja temor compartilhado. Que haja ensino bíblico prático e constante. Que o Senhor reine em nossa rotina e não apenas nos cultos. Eu declaro que minha casa será como oliveira verdejante na presença do Senhor, que será lugar de frutos que não murcham, de raízes profundas, de estabilidade mesmo nas tempestades. Eu declaro que esta família prosperará, não por vaidade, mas para ser instrumento de Deus nesta geração. Eu clamo para que a bênção de Jerusalém esteja sobre minha casa. Que o Senhor nos abençoe desde o alto trono, que sejamos cheios de vida longa, de paz em todas as áreas, de justiça em nossos caminhos, e que cada geração que vier a partir de nós sirva ao Deus Altíssimo com zelo e verdade. Senhor, eu clamo agora contra toda estrutura familiar baseada em mentira, todo casamento baseado em aparência, toda paternidade distante, toda maternidade sobrecarregada, todo relacionamento tóxico entre irmãos, todo silêncio amargo, toda falsidade velada. Eu oro para que haja cura onde houve abuso. Eu oro para que haja libertação onde houve prisão emocional. Eu oro para que venha luz onde houve segredos. Não quero construir uma família só bonita para os outros. Quero um lar que seja santuário para a tua glória. E se for preciso, desconstrói tudo que é aparência para reconstruir sobre a rocha verdadeira, que é Jesus Cristo.
Espírito Santo, sopra sobre esta casa. Sopra nos quartos, nas salas, na cozinha, no quintal. Sopra sobre cada membro da família. Sobre os amigos que entram, sobre os convidados que se aproximam. Que a tua presença seja perceptível aqui. Que quem pisar neste lar perceba o ambiente espiritual. Que haja testemunho, que haja salvação, que haja lágrimas de arrependimento, que haja alegria verdadeira. Que este lar seja farol em meio às trevas. Que seja abrigo para os cansados. Que seja escola para os filhos do reino. Que seja base de guerra espiritual. Que seja solo fértil para avivamento familiar. E tudo seja para a tua glória. Eu declaro com fé e autoridade que se cumpre nesta casa a promessa do Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Sua mulher é como videira, seus filhos como brotos de oliveira. Ele verá o bem em sua casa, em sua nação, e viverá muitos dias na paz do Altíssimo. Por isso eu te exalto, eu te bendigo, eu te honro, Deus da minha família. Pois sei que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Esta casa pertence ao Senhor Jesus, e nenhuma força contrária poderá mudar isso. Amém. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, fundamento firme da minha vida e da minha família, hoje eu me prostro diante de Ti para declarar que esta casa não será edificada por mãos humanas apenas, mas pelo Teu poder e pela Tua direção. Não permitirei que o orgulho ou a autossuficiência levem minha família ao fracasso, pois Tua palavra é clara. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e eu escolho edificar esta casa com Ti, no Teu temor, na Tua sabedoria e na Tua graça. Em nome de Jesus, eu rejeito todo espírito de autoconfiança que menospreza a dependência do Altíssimo. Eu repreendo toda força de arrogância que quer tomar o lugar de Deus nesta casa. Eu clamo pela humildade que reconhece que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, eu te peço que sejas o arquiteto desta família, o construtor que guia cada tijolo, cada passo, cada decisão. Que Teus planos prevaleçam sobre os nossos. Que Tua vontade seja o alicerce seguro e eterno. Pai, eu declaro que o trabalho desta casa será abençoado. Eu rejeito toda maldição de fracasso financeiro, de perda, de dívidas e de falta de provisão. Em nome de Jesus, eu anulo toda a estratégia do inimigo para roubar, matar e destruir o sustento da minha família. Eu clamo que as portas se abram para oportunidades, que os negócios prosperem, que os projetos tenham vida longa e que as sementes plantadas deem frutos em abundância. Que esta casa nunca conheça escassez, mas sempre experimente o pão da providência divina. Espírito Santo, eu oro para que a Tua sabedoria governe as decisões financeiras, profissionais e pessoais dentro deste lar. Que cada passo seja guiado por Ti, que as armadilhas sejam desarmadas antes mesmo de serem armadas. Que nenhum contrato maldito, nenhuma aliança oculta com a escassez, nenhuma ligação com o espírito do desânimo, possam afetar a estabilidade da minha família. Eu declaro com poder e fé que esta família anda em integridade e verdade, e que a bênção do Senhor a acompanha. Pai, eu clamo agora pela herança dos filhos. Tu és o dono das gerações e o legislador das famílias. Por isso, eu declaro que os filhos desta casa são herança Tua, são presente do céu, são flechas na aljava do guerreiro celestial. Eu profetizo que cada filho será criado segundo o Teu coração, com fé, amor e temor santo. Que eles crescerão em sabedoria, saúde, graça e conhecimento. Eu repreendo toda tentativa do inimigo de desviar os passos deles, de roubar sua alegria, sua pureza e sua vocação. Eu ordeno que cada caminho esteja alinhado com Teus planos divinos. Senhor, eu oro para que os pais sejam líderes espirituais firmes e amorosos. Que o homem desta casa seja como um pastor que guia suas ovelhas com cuidado, com justiça e com autoridade. Que a mulher seja uma coluna forte de apoio, exemplo de fé e amor. Que haja parceria, respeito e comunhão entre os cônjuges, que refletem o amor de Cristo. Que a família seja um testemunho vivo da Tua graça e do Teu poder transformador. Eu declaro guerra contra todo espírito que quer destruir a unidade familiar. Eu repreendo a inveja, o rancor, a discórdia, a mentira, o orgulho e a rebeldia. Caia por terra toda semente de separação.
toda a artimanha do inimigo para afastar irmãos, afastar cônjuges, afastar pais e filhos. Eu ordeno, caiam por terra as divisões espirituais, emocionais e físicas que tentam romper a comunhão neste lar. Eu decreto reconciliação, perdão e restauração no nome poderoso de Jesus. Pai, eu oro para que esta casa seja um lugar de paz, onde o Espírito de Deus reina soberano, onde as brigas sejam transformadas em diálogos, onde a frieza emocional seja aquecida pelo amor verdadeiro, onde o respeito e a compreensão prevaleçam sobre o egoísmo e a indiferença. Que o perdão seja constante, que a paciência seja abundante, que a graça seja manifesta entre todos que vivem e visitam este lar. Espírito Santo, sopre sobre esta casa e encha cada coração de temor e reverência ao Senhor. Que a presença divina seja constante e manifesta. Que a luz de Cristo brilhe em cada cômodo, dissipando toda sombra e treva. Que a proteção celestial seja real e tangível, afastando qualquer ataque das trevas, seja ele visível ou invisível. Eu declaro que os muros espirituais estão levantados, que as portas estão guardadas, que os anjos estão acampados ao redor, prontos para defender e proteger. Senhor, eu me comprometo a buscar a Tua face em primeiro lugar, a priorizar a comunhão contigo acima de tudo. Que minha família seja exemplo de fé inabalável, de esperança renovada e de amor que vence todas as batalhas. Que cada geração que sair desta casa seja usada para propagar o Teu reino, para anunciar a Tua palavra e para manifestar o Teu poder. Pai, eu Te agradeço por ouvir meu clamor e por agir poderosamente. Eu Te louvo e Te exalto, porque Tu és fiel para completar a boa obra que começou em mim e na minha família. Que a Tua bênção permaneça sobre nós, que o Teu favor nos acompanhe e que o Teu reino seja estabelecido em nossos corações e lares. Hoje eu levanto minha voz em guerra espiritual para defender o meu lar e minha família das investidas do inimigo. Senhor, Tu és minha justiça e meu defensor, aquele que luta por mim e pelo meu povo. Em nome de Jesus, eu clamo por livramento contra todo aquele que se levanta com maldade para nos destruir. Eu Te peço, ergue Tua mão forte, quebre as armas do inimigo, faça cair por terra os planos ardilosos que foram traçados contra nós. Eu repreendo e anulo toda a articulação de Satanás para separar, dividir e destruir a minha família. Todo espírito de inveja, ódio, inveja e calúnia que se levanta contra nós será desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Eu ordeno que as trevas recuem diante da luz que habita neste lar. Declaro que os que tramam o mal contra nós serão confundidos, envergonhados e desarmados. Nenhuma palavra de mentira prevalecerá. Nenhuma armadilha oculta terá sucesso. Pai, eu clamo contra os que se levantam como falsos testemunhas, os que semeiam mentiras, os que espalham fofocas para desestabilizar nossa paz. Eu oro para que Tua justiça seja manifestada, para que toda mentira seja revelada e desmascarada, que os planos de nossos inimigos caiam por terra e que nós possamos andar livres, em vitória, em Tua proteção. Senhor, eu também clamo por proteção contra ataques espirituais diretos. Todo espírito maligno enviado para trazer enfermidade, divisões, acidentes, destruição financeira e emocional, eu ordeno que se retire agora em nome de Jesus. Todo espírito de perseguição, assédio espiritual e pressão demoníaca será quebrado agora. Os anjos do Senhor acampam ao redor da nossa casa, defendendo, guardando e protegendo. Eu invoco o sangue de Jesus como escudo protetor sobre cada membro da minha família. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Que os olhos do inimigo sejam cegados, que as mãos sejam amarradas, que a língua dos malfeitores seja silenciada. Eu declaro que este lar é uma fortaleza espiritual inviolável, que as muralhas invisíveis de Deus estão levantadas e fortalecidas, firmes contra toda investida maligna. Senhor, eu peço que Tu derrames sobre nós o Teu espírito de sabedoria para reconhecer os tempos, discernir as ciladas e reagir com poder e fé. Que cada membro da minha casa seja revestido de armadura espiritual, usando o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Que nenhum de nós se renda à tentação,
ao medo ou ao desânimo. Pai, eu clamo que a tua mão poderosa nos proteja em cada lugar onde formos, no trabalho, na escola, nas ruas, nos transportes, nas reuniões. Que os anjos ministrem para nos guardar em todos os nossos caminhos. Que a tua presença seja constante, que a tua paz guarde os nossos corações e mentes, e que nenhuma força do mal tenha poder sobre nós. Eu também clamo por livramento contra maldições hereditárias que tentam se manifestar nesta geração. Todo laço familiar de opressão, toda corrente invisível de pecado e desobediência, todo pacto feito fora da tua vontade, eu declaro rompido, destruído, queimado no fogo do Espírito Santo. Que toda herança maldita seja transformada pela graça e pela redenção de Cristo. Deus de livramento, eu clamo para que tu tejas a arca da nossa aliança, que seja um lugar de descanso, segurança e manifestação da tua glória. Que as investidas do inimigo não atinjam o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé. Que em meio à batalha, nós nos levantemos com mais força, com mais coragem, com mais confiança no teu poder. Pai, eu oro também para que tu levantes guerreiros espirituais em nossa família, que sejam intercessores, que estejam firmes na oração, que sejam soldados do reino de Deus na linha de frente, que combinem oração com ação e que sejam exemplo de fé e resistência. Que a chama do teu Espírito arda em cada um deles, trazendo libertação, unção e vitória. Eu profetizo em nome de Jesus que toda espada maligna que se levanta contra o meu lar se quebrará, que toda cilada será descoberta, que a justiça do Senhor se manifestará com poder e autoridade, que a nossa família andará segura, protegida e vitoriosa, declarando: o Senhor é o nosso escudo, o nosso libertador, o nosso forte refúgio. Eu te louvo, Senhor, porque tu és fiel para guardar os que te amam. Eu te exalto porque teu poder é maior do que toda a força das trevas. E eu me firmo em tua palavra, que diz que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Hoje eu me aproximo com um coração rendido para louvar e agradecer por tua fidelidade imensa sobre minha família. Senhor, nós reconhecemos que tu és o Deus que faz grandes coisas, que teu poder manifesta-se em milagres e que tua mão nunca está curta para socorrer aqueles que te buscam com fé. Nesta hora, eu levanto um cântico de gratidão pela proteção, pela provisão, pela restauração e pela vitória que tens concedido em nosso lar. Eu declaro que em meio às batalhas espirituais, nós não somos vencidos, pois tu és nosso escudo e fortaleza. Mesmo quando as tempestades tentam assolar nossa casa, nosso coração está firme em ti, porque sabemos que teu amor nunca falha. Tu tens ouvido o nosso clamor. Tu tens inclinado teus ouvidos para a nossa oração e temos sido sustentados por tua graça. Por isso, Senhor, eu profetizo, a vitória é nossa. A tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada em nosso favor. Pai, eu louvo o teu santo nome porque tens nos guardado das armadilhas do inimigo. Tens fechado portas que poderiam nos levar ao fracasso. Tens aberto caminhos que pareciam impossíveis. Teu poder nos sustenta e tua justiça nos defende. Nenhuma palavra contrária prevalecerá contra a nossa casa, porque o Deus que nos guarda é maior do que todo o mal. Eu te agradeço por seres nosso socorro presente na angústia, por seres o escudo que cobre a nossa família e por fazeres com que o inimigo recua diante de nós. Espírito Santo, enche nossos corações com um louvor incessante, com uma adoração que quebra correntes e que derruba fortalezas. Que mesmo em meio às lutas, possamos cantar, dançar e declarar tua fidelidade. Que o testemunho de tua vitória sobre a nossa vida sirva para alcançar outros que estão em cadeias, em depressão, em medo e desespero. Que possamos ser luz em meio à escuridão, portadores de esperança e instrumentos do teu reino. Deus de milagres, eu peço que continues agindo poderosamente em nossa família, transformando o impossível em realidade, curando feridas que ninguém mais pode tocar, restaurando relações quebradas e renovando os sonhos que foram atropelados. Que cada vitória alcançada sirva para glorificar o teu nome e para fortalecer nossa fé. Que nada e nem ninguém possa nos tirar a paz que vem de ti, e que sejamos exemplo vivo de que aquele que confia no Senhor
nunca será confundido. Eu profetizo que a nossa casa será lugar de cantos de vitória, de risos genuínos, de abraços verdadeiros e de paz profunda. Que as gerações que nascerem sob este teto saibam que o Senhor é o Deus que livra, protege, cura e abençoa. Que cada passo seja guiado pela tua mão e que nossa história seja escrita por tuas promessas e tua fidelidade. Em nome de Jesus, eu proclamo que a tua autoridade se manifesta sobre cada aspecto da nossa vida, que a tua mão poderosa afaste toda sombra de opressão, toda investida de inimigos espirituais e toda trama maligna que pretende destruir a nossa paz. Eu ordeno que todo espírito de medo, ansiedade e desânimo que tenta invadir nossos corações se cale agora, e que a tua paz, que excede todo entendimento, tome posse deste lar. Deus Altíssimo, eu oro para que tu leves os nossos inimigos à confusão e vergonha, que todo o plano do adversário seja revelado e frustrado, que todo aquele que busca nos derrubar encontre portas fechadas, becos sem saída e a tua justiça implacável. Eu clamo para que os teus anjos acampem ao redor da nossa casa, vigiando e protegendo cada passo dos meus entes queridos. Espírito Santo, enche os nossos corações com a certeza da tua soberania. Fortalece a nossa fé para que não vacile diante das dificuldades, mas se mantenha firme sabendo que o teu reino é eterno e invencível. Que a nossa confiança não esteja nas circunstâncias, mas em ti, o Rei glorioso, que reina com justiça e misericórdia. Pai, eu declaro que a tua presença se manifesta de forma poderosa neste lar. Que sejamos reconhecidos como povo santo, separado para o teu propósito, vivendo sob a tua graça e demonstrando o teu amor ao mundo. Que a nossa família seja uma fortaleza espiritual, um santuário onde o teu nome é glorificado e onde a tua palavra é obedecida. Eu profetizo que este lar experimentará vitórias sobrenaturais, avanços espirituais e conquistas materiais, tudo para a glória do teu santo nome. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e que a tua mão nos guie para lugares de paz, segurança e prosperidade. Deus eterno, eu clamo pela renovação da tua unção sobre cada membro da minha família. Que sejamos revestidos de poder para enfrentar as batalhas diárias, para resistir às tentações e para permanecer firmes na fé. Que a tua glória seja manifestada em cada um de nós, fazendo deste lar um exemplo vivo do teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha família está sob a sombra do Onipotente, protegida pelo escudo do Altíssimo. Nenhum mal nos alcançará, nenhuma cilada do inimigo prevalecerá. Eu profetizo que toda treva que tenta nos envolver será dissipada pela luz do teu Espírito. Que os olhos do inimigo sejam cegados, que as suas armadilhas sejam descobertas antes mesmo de serem preparadas. Que cada passo dos meus entes queridos seja guiado pela tua mão invisível, segura e firme. Pai Celestial, eu clamo pela proteção do nosso caminho. Que tu nos guardes quando sairmos e quando voltarmos. Que tu nos guardes agora e para sempre. Que nenhum acidente, nenhuma doença, nenhuma confusão espiritual possa atingir este lar ou qualquer membro desta família. Eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, prontos para combater as forças do mal e defender o que é teu. Espírito Santo, levanta uma barreira espiritual ao redor dos nossos corações e mentes, protegendo-nos contra pensamentos que geram medo, ansiedade, dúvida ou desânimo. Que a tua paz inunde cada ambiente desta casa, tornando um santuário de descanso e segurança. Que toda palavra profana, todo olhar malicioso, toda inveja e todo plano satânico sejam anulados agora pelo poder do sangue de Jesus. Deus de providência, eu oro para que tu nos concedas sabedoria e discernimento para evitar os caminhos perigosos, para reconhecer as armadilhas antes de cairmos nelas. Que cada decisão tomada em família seja guiada pela tua voz. Que cada escolha reflita a tua vontade perfeita. Eu declaro que o teu olhar de misericórdia está sobre nós e que nenhum mal poderá prosperar onde tu estás presente. Pai, eu clamo contra o espírito da noite que traz medo, insônia, paralisia e tormento. Eu ordeno que toda sombra espiritual seja dissipada pela luz do teu poder. Que o sono dos que habitam este lar seja tranquilo e restaurador. Que a mente se renove a cada amanhecer.
Que o corpo seja fortalecido para cumprir o teu propósito. Eu declaro que nenhuma perturbação espiritual tem autoridade neste território sagrado. Senhor, eu levanto um clamor especial pela proteção dos filhos, para que tu os guardes dos perigos visíveis e invisíveis. Que eles sejam cercados por anjos protetores em suas jornadas, na escola, no trabalho, nas amizades e nas escolhas. Que eles estejam revestidos da armadura espiritual, firmes contra as investidas do inimigo, cheios do teu espírito e da tua paz. Que seus corações sejam guardados com vigilância divina e suas almas protegidas com cuidado amoroso. Pai, eu clamo também pelos pais irresponsáveis, para que tenham força, sabedoria e discernimento. Que eles possam ser líderes espirituais firmes, exemplos de fé e amor. Que a sua casa seja um lugar de ensino e comunhão, onde o temor do Senhor é a base e a oração é constante. Que o seu trabalho seja abençoado e suas decisões orientadas pelo Espírito Santo. Deus justo, eu declaro guerra contra toda seta do inimigo que busca ferir, roubar ou destruir esta família. Eu ordeno que as setas da doença, da divisão, da perda financeira, da depressão, do vício e da confusão sejam quebradas agora. Que todo espírito de opressão seja expulso. Que toda sombra maligna se dissipe. Que a luz do teu reino brilhe intensamente em nosso lar. Espírito de Deus, eu peço que tu nos fortaleças em meio às batalhas, que nos sustentes quando estivermos fracos, que nos levantes quando cairmos, que a nossa fé se renove a cada dia, que o nosso olhar esteja fixo em ti e que a nossa esperança nunca se apague. Que possamos caminhar confiantes, sabendo que tu és o nosso auxílio presente, o nosso escudo impenetrável, a nossa torre forte. Pai amado, eu te agradeço por tua fidelidade, por tua constante vigilância, por teu amor que nunca falha. Eu te louvo porque mesmo quando os ventos da tribulação sopram forte, tu permaneces o nosso abrigo seguro. Eu te glorifico porque a tua palavra é fiel e nela encontramos forças para seguir em frente. Deus poderoso, eu profetizo que os caminhos da minha família estão seguros, protegidos pelo teu cajado. Que o pastor divino nos conduza a pastos verdes, a águas tranquilas, lugares de descanso e refrigério para a alma. Que as lutas e os embates sejam superados pela tua graça abundante. Que o cansaço seja transformado em vigor. Que as lágrimas sejam enxugadas com a ternura do teu amor. Senhor, eu clamo pela restauração completa das áreas feridas e quebrantadas da nossa família. Onde houve separação, que venha reconciliação. Onde houve ofensa, que haja perdão. Onde houve desânimo, que haja renovação. Eu ordeno em nome de Jesus que toda ferida emocional, todo trauma espiritual e toda ferida do passado seja curada pela tua unção poderosa. Que sejamos libertos das cadeias do passado para vivermos em liberdade plena. Espírito Santo, derrama a tua paz sobre cada coração, para que ela guarde a mente e o espírito, protegendo-nos contra toda confusão e tormento. Que a paz que excede todo entendimento reine em nosso lar, em nossos pensamentos, em nossos relacionamentos. Que sejamos um só corpo, unidos em amor, em propósito e em fé, mesmo diante das adversidades. Pai amado, eu oro para que tu sejas a fonte inesgotável de provisão para a minha família. Que não falte alimento, saúde, segurança, alegria e proteção espiritual. Que cada necessidade seja suprida segundo as tuas riquezas em glória e que a nossa confiança esteja sempre em ti, o Deus que provê em abundância. Eu clamo para que o teu espírito de pastoreio nos conduza com sabedoria, com cuidado e com disciplina amorosa. Que os pais sejam pastores diligentes e os filhos ovelhas obedientes. Que a comunicação seja clara, o respeito mútuo seja presente e o amor seja a base sólida que sustenta cada vínculo familiar. Senhor, eu repreendo todo espírito de divisão, inveja, ciúme e falsidade que tenta corroer a unidade do nosso lar. Eu ordeno que todas as sementes de discórdia sejam arrancadas pela raiz, pelo poder do Espírito Santo. Que a tua verdade reine soberana entre nós, trazendo cura, entendimento e comunhão profunda. Eu declaro que minha família habita em segurança, abrigada sob as asas do Onipotente. Que nenhum mal, nenhum perigo, nenhuma doença tenha autoridade sobre nós.
Que o teu escudo protetor nos cubra diariamente e que a tua presença seja constante, visível e transformadora. Pai, eu te agradeço porque tu és o pastor que não abandona suas ovelhas, o Deus fiel que nunca falha. Eu te louvo porque mesmo quando passamos por vales sombrios, tu nos carregas no teu colo, nos conduzes com ternura e nos faz andar em vitória. Eu exalto o teu nome porque tu és a fonte de toda esperança, o rochedo firme em que podemos confiar. Eu profetizo que este lar será um santuário de paz, um lugar onde a tua presença habita e reina em plenitude. Que os laços familiares sejam fortalecidos pelo teu amor e que cada geração que surgir sob este teto seja revestida de fé, coragem e alegria. Por isso, com fé, eu clamo para que teus anjos acampem ao redor da minha casa e da minha família, para nos guardar contra toda investida do inimigo, contra toda seta maligna lançada contra nós, contra todo espírito de perseguição, confusão e engano. Eu ordeno que os exércitos celestiais estejam alertas, prontos para combater as forças do inferno que tentam se levantar contra nós. Eu repreendo e desfaço todo espírito de inveja e calúnia, mentira e fofoca que se levanta contra a minha família. Que toda língua maldosa seja silenciada e que toda palavra de acusação e difamação volte para aqueles que a proferem. Que o fogo do Espírito Santo consuma todas as obras das trevas planejadas para nos derrubar. Eu declaro que a verdade prevalece e que a justiça do Senhor se manifesta em nosso favor. Pai, eu oro por livramento contra toda forma de perseguição espiritual que nos oprime dia e noite, contra ataques invisíveis que tentam roubar a nossa paz, a nossa saúde, a nossa união familiar e a nossa fé. Que todo espírito de opressão, tormento e angústia seja expulso agora e que a liberdade de Cristo seja declarada sobre cada um dos nossos corações e sobre este lar. Eu ordeno que nenhum espírito de doença, depressão, vício ou violência tenha domínio sobre nós. Deus de justiça, eu clamo contra toda cilada do inimigo para dividir, separar e destruir. Contra todo espírito de discórdia que quer levantar contendas, ofensas e rancores entre os membros da minha família. Que toda semente de orgulho, inveja e malícia seja arrancada pela raiz e que o Espírito Santo plante em nós humildade, perdão, amor e reconciliação. Eu decreto que o sangue de Jesus sela a união da minha família, tornando-a inabalável e protegida. Pai, eu declaro guerra espiritual contra todo espírito de morte que se levanta para ceifar vidas, contra toda enfermidade que tenta nos atingir. Que o anjo do Senhor vá adiante para afastar todo mal, para trazer cura, restauração e vida abundante. Que nenhum plano satânico de destruição seja cumprido e que possamos andar livres e vitoriosos na tua graça. Eu profetizo que a nossa casa será um lugar de paz, segurança e bênção, onde a presença do Senhor é constante e visível. Que os nossos inimigos sejam confundidos e que a justiça do Senhor nos defenda. Que a alegria e a prosperidade sejam nossas e que a nossa fé se fortaleça a cada batalha vencida. Senhor, eu oro para que tu levantes em nossa família guerreiros e intercessores, pessoas firmes na oração, fortes na fé e comprometidas com o teu reino. Que eles sejam luz no meio das trevas, que saibam combater as forças malignas com a palavra da verdade e com o poder do Espírito Santo. Que sejamos todos revestidos da armadura de Deus para resistir no dia mau. Pai amado, eu agradeço porque tu és fiel e justo para guardar os que te amam. Eu confio que nenhum mal nos alcançará, porque tu és o nosso escudo e fortaleza. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que a tua graça nos sustente, nos fortaleça e nos conduza a toda a plenitude da vida que tu tens para nós. Eu profetizo que a vitória é nossa, que a batalha já está ganha e que a tua glória será manifestada em nossa casa. Que sejamos um testemunho vivo do teu poder e do teu amor, e que cada geração que nascer em nossa família conheça a ti, o Deus vivo, como seu protetor, seu pastor e seu amigo fiel. Em nome de Jesus, eu declaro livramento total, proteção completa e bênção sem fim sobre a minha família e sobre o nosso lar. Que o inimigo retroceda, que as trevas se dissolvam
e que a luz do reino de Deus brilhe intensamente entre nós, hoje e para sempre. Amém.